passou pela barreira! Gol! De bola, posição legal, Mineiro bateu! Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, e esse é o podcast GE São Paulo, número 16. Agora de pênalti, perna esquerda, batida! Gol do São Paulo! Reinaldo cobrando pênalti. Tá aí a emoção na voz de Milton Leite, narrador aqui do Grupo Globo. Gol de pênalti de Reinaldo, 1-0 São Paulo no Corinthians, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje comigo aqui, 3 gigantes do jornalismo esportivo brasileiro, 3 gigantes do ser humano brasileiro, 3 gigantes do mundo. Alexandre Losetti, agora comentarista do Grupo Globo. Seja bem-vindo, Losetti. Obrigado, Carlos. É uma honra participar com gigantes. Eu vou esperar você apresentar o gigante, não vou me opor a esse negócio do gigante aí, mas enfim. Gigantes na fita métrica também ou não? Sim. Então tá bom, beleza. É gigante de coração, né? Não, o coração dele é maior que essa sala, né, cara? E aqui na lateral esquerda já, tipo o Reinaldo, ele comigo que tá sempre aqui, Marcelo Razan, o repórter que pensa mais com a razão do que com a emoção. Fala, Losetti, Leandroca. Nossa, eu tô impressionado com o gigante aqui do meu lado, eu não vejo a hora de você apresentá-lo. Então aí vem ele, com a camisa 9 do nosso time aqui hoje, Felipe Brizola, repórter do Grupo Globo, desculpa. Seja muito bem-vindo ao podcast GE São Paulo. Fala, Leandroca, uma honra imensa participar, adorei o gigante, concordo, na fita métrica também, tamanho é relativo. Prazer estar aqui ao lado do senhor Marcelo Razan e do Lolô, 2 verdadeiramente gigantes. Reforço europeu. Europeu, tá aí. Podem olhar aí, mais ou menos. Podem fiscalizar aí nas redes. O cara faz uns 3 meses que tava na Europa, agora veio aqui fazer esse fim de temporada com a gente. Tá igual o São Paulo, então, trazendo gente da Europa. Muito bom, e na nossa edição e produção aqui, Henrique Totti, ele que tá bombando no nosso bolão. No final do podcast a gente vai falar, já é o segundo título dele no nosso bolão aqui, e vamos fazer mais um depois, para Cruzeiro e para Avaí no fim de semana. Mas falando um pouquinho do Clássico, o Losetti comentou ao lado do Ricardinho e com a narração do Milton Leite. Suas impressões, Losetti, do Clássico? Acho que é unânime, o São Paulo mereceu a vitória, né? Quanto tempo faz que não acabava um clássico, eu olhava e falava assim, nossa, o São Paulo mereceu ganhar. Primeiro, ganhou, já não ganha clássico há muito tempo, ou não ganha com frequência, né? E merecer ganhar, acho que é o principal desse São Paulo aí que tá procurando um caminho. Como você disse, eu tive a honra de participar ao lado do Ricardinho, que jogou nos dois times, né? Um personagem super importante da história desse jogo. E eu fiquei bem impressionado com o segundo tempo do São Paulo. Esse podcast, claro, é sobre o São Paulo, mas é impossível a gente falar do jogo sem falar que eu também fiquei muito mal impressionado com o Corinthians e com a dificuldade do Corinthians em jogar futebol, muito para trás, muito para o lado, muito lento, muito mole nas divididas. Acho que foi o clássico mais seguro que o São Paulo fez com o Corinthians nos últimos anos, né? O Corinthians normalmente não oferece assim, um perigo tão grande. O São Paulo não perde do Corinthians no Morumbi em Campeonato Brasileiro já há um tempinho, né? Se eu não me engano, a última derrota em 2010. Mas o São Paulo, no primeiro tempo, teve dificuldade, porque facilitou que o Corinthians fizesse a única coisa que o Corinthians sabe fazer bem feito nesses últimos tempos, que é proteger a sua área. O Corinthians meteu ali as suas 2 linhas com o Gabriel entre elas, e ali o São Paulo não conseguia infiltrar de jeito nenhum e insistia em bater na parede. No segundo tempo, jogando mais pelos lados, com o apoio do Igor, com mais velocidade, com mais aproximação dos jogadores pelos lados, o São Paulo abriu espaço na defesa do Corinthians e aí foi amplamente superior, mesmo sentindo falta de homens de área, enfim, São Paulo quase sem atacante para jogar, né? Só tinha o Pato de atacante em campo, mas mereceu ganhar e deixou uma perspectiva animadora. Brizolinha, uma crítica que esse podcast tem ao Hernanes nos últimos tempos aqui, o Razan compartilha também disso, o Edu, abraço Edu, que também está sempre com a gente aqui, concorda, é que tá faltando ao Hernanes, por exemplo, né? O Losetti falou do Igor Gomes, né? Que entrou, deu mais dinâmica para o jogo. Mas a gente tem criticado sempre aqui que tem faltado ao Hernanes fazer quem está em volta dele jogar melhor. Você concorda com isso e suas impressões do Clássico? Concordo, acho que a análise do Losetti é perfeita. Eu fiquei inicialmente mais impressionado com a forma como o Corinthians atuou. Achei o Corinthians, talvez o pior Corinthians em Clássico, nem o do 3-1 ano passado, talvez tenha sido tão ruim. Acho que o São Paulo teve realmente dificuldades no primeiro tempo, me incomoda essa insistência
em jogar pelo meio, mas acho que eles estão achando a posição. O Hernanes, eu concordo com a opinião de vocês. A única coisa que eu vejo nele é que ele, mesmo sem ritmo, ele é muito qualificado. Ele realmente, assim, quando ele consegue dominar uma bola melhor e dar aquela comida no marcador inicial dele, ele me parece um cara ainda diferente. Então, apesar de eu ter muitas críticas à temporada que ele vem fazendo, claro, também por causa da questão física, ainda acho que o torcedor de São Paulo pode esperar dele, porque ele ainda mostra que ele tem essa capacidade. E ele tem se cobrado muito, né, Brizola? Ele se cobra muito de ser esse cara diferente, né? Ele sabe a responsabilidade que tem sobre ele, né? Sim, até porque ele foi a maior contratação de São Paulo no começo do ano. E ele foi muito mal, né, na questão física, ele não se apresentou, o São Paulo meio que deu uma moitada ali na lesão dele quando ele chegou e depois não atuou nos momentos mais importantes. Então ele sabe que ele tem que oferecer mais. Razan, queria que você falasse suas impressões sobre Igor Vinícius. Para mim, um dos destaques do Clássico. Verdade, junto com o Reinaldo, que já vem tendo uma regularidade talvez maior, é um dos destaques da temporada do São Paulo, o Reinaldo, junto com o Thiago Volpi, acho. O Reinaldo talvez mais regular até. Além do Igor Vinícius, que no clássico contra o Santos já tinha ido bem, também foi elogiado, agora novamente um clássico. Vocês estavam falando sobre o São Paulo no jogo e eu fiquei pensando, o Cuca sofria com desfalques também e teve trabalho para quando não tinha os jogadores importantes. O Fernando Diniz está tendo os desfalques e no ataque nesse jogo foi bem latente, como já havia ocorrido com o Cuca, só com a opção do Pato, não tinha todas as outras principais opções e ele está conseguindo, com o que tem na mão, dar um jeito. Primeiro tempo, ficou bem claro o Losetti e o Ricardinho na análise do jogo na transmissão, foi o que eu reparei mesmo. São Paulo sempre afunilando para o meio porque tinha meias, né? Do lado do Tietê na direita e o Vitor Bueno na esquerda, né? Então, não tinha o Anthony, faltou o jogador exatamente, com a característica faltou dele. O cara de lado, não tinha, mas com o que ele tinha dentro do banco do elenco do São Paulo, que é bom, que tem que estar naquela faixa da tabela mesmo, pelo menos no papel, ele conseguiu fazer uma solução e melhorou no segundo tempo. Então, o Fernando Diniz, nesses 4 primeiros jogos, já mostra um norte, um caminho muito mais animador do que o São Paulino estava vislumbrando antigamente. Losetti, mais alguma coisinha do Clássico que você queira pincelar aí? Algum detalhe que só você viu? Não, detalhe que só eu vi, acho que não existe não, Canas, mas eu ouvindo o que vocês estavam falando, primeiro do Hernanes, o que tem me decepcionado nele é a leitura de jogo, porque ele me parece estar se desafiando fisicamente, ele sabe que ele não tá em boas condições, mas ele se desafia e ele tá tentando... O jogo do São Paulo, o jogo do Fernando Diniz é um jogo de ganhar espaço, né? Você tem que tentar se aproximar da área adversária o mais rapidamente possível para fixar o seu time ali. E ele tenta fazer isso com jogadas individuais, com arrancadas. Ele tem força para isso, mas ele não tá sabendo dosar e não tá sabendo a hora de acionar um companheiro. Desculpa o Henrique Totti aí fazendo, né, das suas aqui, aprontando como sempre. As totices dele. Ele não tá sabendo dosar. E isso eu acho que tem sido o problema do Hernanes. E completando mais uma opinião do Razan sobre o Cuca, vendo o São Paulo agora, só reforça algumas ideias de desperdícios da passagem do Cuca que me frustrou. Eu acho o Cuca melhor técnico do que ele foi nessa passagem no São Paulo. Também, né? concordo. Ele não conseguiu achar o lugar para o Vitor Bueno jogar, e o Vitor Bueno no Santos sempre se destacou jogando aberto. E foi uma contratação pedida por ele, Cuca. E não jogou. Ele ignorou a presença do Igor Gomes, que, assim, para mim é um ótimo jogador. Aliás, é até curioso, mas de todos esses garotos da base, o Anthony é talvez o mais caro, talvez o mais badalado. Para mim, o menos pronto, assim, o menos amadurecido, eu acho o Igor Gomes à frente. Tá gastando os gols dele na seleção, e no São Paulo não faz gol. Ele sente nitidamente uma diferença de atuação, mas enfim, também seleção olímpica para mim é o que existe de nível mais baixo no futebol, assim, com todo respeito a quem joga, quem comanda e até o time que ganhou a última. Mas o Fernando Diniz tem deixado claro para mim, e a presença do Luan no time titular também, que é algo que eu não entendia, como o Cuca não utilizava ou como ele jogava mal, porque esse para mim é um jogador também bem valioso do elenco. O que reforça só o que o Losetti falou sobre o Cuca é que ele talvez tenha sido o treinador da Série A que mais teve tempo para trabalhar. O Cuca teve 18 semanas livres, incluindo a pausa para a Copa América. Talvez nenhum técnico da Série A nesse ano tenha tido tanto tempo quanto ele teve e não conseguiu. Ele mesmo admitiu que se frustrou, o estilo dele não casou com o elenco, embora ele tenha ajudado em parte da montagem, mas não deu liga. Você perguntou sobre detalhes do Clássico, não foi só eu que vi, mas dois bem rapidinhos. Primeiro é impressionante o Arboleda de cabeça. O São Paulo não tomou nenhum gol de cabeça nesse Campeonato Brasileiro, que foi uma das coisas que eu li antes do Clássico. Quando com o Diniz um gol só, né? Só sofreu um gol, mas gol de cabeça o São Paulo não sofreu nenhum no Brasileiro, e eu acho que isso se deve muito
a soberania do Arboleda nas bolas aéreas. E outro detalhe, o Lisiero com 84 minutos de jogo roubando uma bola no campo de ataque. Isso, para um jogador que tem a fragilidade física Sim. que ele tem, é de se comemorar. Você falou do Luan, Lolo, e Lolo é como eu chamo o Losetti, tá? Eu classifico o Brizola, Razan e Totti, as pessoas, a qualidade delas como seres humanos pela quantidade de apelidos que elas têm. Então tem Meninão, Lolo, Losetti, sabe, Garotão, tem tudo. Então assim, a quantidade de apelidos, ela mostra o quanto a pessoa é carismática e benquista por Primeiro que todos. quem me chama de garotão é a sua senhora. Aliás, Babi, um beijo, eu tô com saudade. Segundo que o Brizola já tinha me chamado de Lolo, ou seja, ninguém me respeita mais. Terceiro que o Losetti é meu sobrenome, não é um apelido. Então, senhor, por favor, tenha respeito por mim. Pode continuar. O Losetti falou do Luan, e realmente impressionante a atuação do Luan. O Luan tem crescido muito, é um grande jogador, né? Eu gosto bastante dele. E o Luan ontem foi apenas um dos jogadores que saiu de campo falando bem do Diniz e falando bem do estilo do Diniz. A gente vai ouvir uma frase aqui agora do Pato, que o Henrique vai colocar pra gente. O Pato falando um pouco sobre como o São Paulo tem se comportado com o Diniz. E depois a gente vai debater sobre isso. Solta aí, Totti. Sim, o professor tem nos ajudado bastante, a gente tem entendido bastante o que ele quer. Com poucos jogos a gente já está entendendo qual é a dinâmica de jogo que ele quer, a gente tem tocado bastante a bola. Acho que quem teve mais a bola, a gente teve mais que o Corinthians, a gente jogou mais que eles, a gente teve mais chances que eles, criamos mais. Tá aí Alexandre Pato, tá faltando um pouquinho de pontaria e força no pé, né? Teve chances importantes ontem que ele não conseguiu arrematar, mas emblemático do que ele disse, que em poucos jogos o São Paulo já entende o que o Diniz quer implementar. Vocês concordam? Como vocês têm visto esses 4 jogos do Diniz? Não, eu concordo. Acho que ontem talvez tenha sido... Eu já achei contra o Fortaleza a movimentação do time no segundo tempo legal também. Gostei das alternativas. Mas ontem o São Paulo teve uma coisa que... Eu não sei se é um fator Diniz, eu não sei se talvez seja um fator de que o Corinthians também não foi agressivo como a gente está acostumado. O São Paulo brecou algumas jogadas com inteligência que em outros momentos, talvez até com certeza na era Cuca, ele tentaria. Então, às vezes, o jogador queria passar no meio de 2 jogadores da marcação, o São Paulo parava e tocava de lado, aproximação, time mais compacto, que é um sintoma... Isso, pra mim, é aula 101 de futebol moderno. Todo mundo próximo, todo mundo junto, não segura muito a bola, porque é aquela conta simples. Quanto mais tempo você segura a bola, se o seu marcador é bom, ele se recupera, ele tem mais tempo para se organizar na área defensiva, né, no setor defensivo. E eu achei o São Paulo muito bem nisso. São Paulo os jogadores tiveram autoestima para tentar o drible em momentos certos, mesmo que fosse um drible para trás, e muitos momentos o Tietê, o que nem achei que o Tietê fez uma boa partida, mas o Igor Vinícius acertou muito nisso, de frear uma subida que seria errada e toca de lado e continuar com a posse. Então, para mim, isso é futebol do Fernando Diniz e é um sinal de que ele está conseguindo implementar o trabalho dele. Razan? Concordo. E aos poucos, né? O que se tinha de medo, entre aspas, no São Paulo é se ele teria tempo suficiente para implementar uma filosofia de futebol bastante diferente dos outros treinadores que passaram pelo São Paulo nessa temporada. Ele está tendo pouco tempo e aos poucos está conseguindo com o alicerce do resultado, que talvez seja o mais importante para ele sobreviver. Afinal de contas, para quem não se lembra, o contrato do Fernando Diniz, diferente do comum, não tem prazo nem multa. É um contrato CLT, qualquer hora, qualquer um dos lados pode romper, então isso... E tem 3 meses de experiência, né? Então, e não tem nenhum impeditivo para acabar a relação, se assim for da vontade dos dois lados. Então... Não que isso impeça no futebol brasileiro de mandarem embora, né? E a gente está vendo no Brasileirão cada vez mais ano após ano. Mas ele está conseguindo, além de estar colocando a performance, que é o que tanto se cobrava do Cuca, os resultados. O Cuca chegou até aquela arrancada de 5 jogos, mas não se via ali uma... Ele mesmo falava, e eu cheguei até a escrever isso, o São Paulo fazia força para jogar. Não era movimentos não eram naturais, você via que não tinha jogadas tão trabalhadas, ele não conseguiu de fato. E o Fernando Diniz, aos poucos está conseguindo, a gente cruzou com jogadores, com o próprio Pato outro dia no estacionamento do CT, ele falou exatamente isso, todo mundo está adorando os treinos dele, as pessoas estão comprando a ideia do Diniz, e por enquanto a própria torcida que num primeiro momento tinha ficado um pouco mais rejeitando a chegada dele, já está mudando a ideia. Eu acho que é inegável que o jeito de jogar dos times do Diniz é legal de ver, né? É bacana, acho que o que falta para ele na carreira dele é aliar estilo a resultado, né? E assim, contra o Flamengo, ele fez um jogo totalmente fora do estilo dele, né? Não sei se vocês concordam com isso. E era típico também pelas circunstâncias. Ele não tinha treinado o time, o São Paulo vinha de uma sequência muito ruim. Losetti, você acha que o Fernando Diniz, as experiências que ele teve recente com Fluminense e Atlético Paranaense, as demissões dele, a falta de resultado, fez ele ficar
mais maduro e no São Paulo ele tá nesses 4 jogos dosando melhor o estilo dele com o que às vezes... Ele tá voltando atrás às vezes no estilo para poder retomar mais adiante? Dentro do jogo, eu digo. Eu não sei se ele tá voltando atrás, eu acho que era uma obrigação que ele tinha como profissional. Depois que ele viu, ele saiu do Atlético Paranaense e viu o Atlético Paranaense melhorar muito com o Thiago Nunes. Depois que ele saiu do Fluminense, e eu acho que o Fluminense não passou a jogar melhor sem o Fernando Diniz, mas talvez tenha passado a ter mais bons resultados. E o elenco também mudou bastante, né? Enfim, diferente. São situações diferentes, mas ele tem a obrigação como profissional de avaliar o que aconteceu nas 2 passagens anteriores para que ele possa ter esses resultados, para que ele não precise que outro técnico venha no seu lugar para colher os frutos, muitos deles plantados por ele, Fernando Diniz. Eu não acho difícil, né, falando sobre o Pato, entender o que o Diniz quer. Eu acho difícil entender como fazer o que ele quer. Esse eu acho que é o ponto. O que o Diniz quer, todo mundo sabe. Até, assim, alguns com mais profundidade, outros com menos profundidade, todos nós conseguimos saber o que o Diniz deseja. Eu não consegui descobrir qual era a ideia do Cuca. Ele passou algum tempo aí no São Paulo. Quantos meses, Razan? De 5 a 6 meses. Ele chegou em abril, né? Ele chegou em abril e saiu agora há pouco. 5 meses eu não consegui detectar uma ideia quando eu via o São Paulo jogar. O Diniz, essa ideia já vem de outros lugares, é uma coisa mais estabelecida, por mais que ele tenha uma carreira mais curta, mas é muito autoral os seus trabalhos. E eu acho que o difícil é como fazer. E como ele tem poucos treinos, eu acho que ele ainda não foi lá no fundo do que ele quer fazer. Eu acho que ele tá indo mansinho. A hora que ele tiver mais tempo, isso só vai acontecer em 2020, tomara Sim. que aconteça, né? Que o São Paulo não apronte de novo. Aí eu acho que ele vai mergulhar mais fundo. O Razan tem uma frase importante, né? O São Paulo tá numa eterna o quê? Reconstrução. Muito bom. Mas até o final do ano ele só vai ter mais 3 semanas livres. Ele já teve uma antes do jogo do Fortaleza, só mais 3 até o final da temporada, nessa reta final de Brasileirão. Então é isso que o Losetti falou. Tempo tá em falta, mas aos poucos ele tá conseguindo implementar e os jogadores estão gostando. E pelo 2º ano seguido, né? Se o São Paulo tivesse tido a coragem e a inteligência de segurar um treinador por mais tempo, o São Paulo no ano passado com a Aguirre tem muito tempo para trabalhar, jogou o 2º turno, metade do 1º turno e do 2º turno inteiro, tendo uma semana para trabalhar, e acho que isso invariavelmente também estava envolvido com a demissão dele, porque o São Paulo parou de performar ali na segunda metade do campeonato. Mas concordo, acho que ele vai ter pouco tempo, mas os traços, já contra o Bahia, até também contra o Fortaleza, mas contra o Bahia, o São Paulo fez uma partida muito mais segura do que faria. Teve mais a posse de bola lá na Fonte Nova, controlou o jogo. Teve até um lance que a gente cortou aqui pro internauta, a gente cortou um pedacinho, logo aos 5 minutos de jogo, o São Paulo em 1 minuto e pouquinho, trocou 22 passes, até perder a bola, né? Mas assim, trocou com calma. E eu confesso pra vocês, imagino pra quem torça pro São Paulo, seja meio... Dá um taquicardia aquelas bolas ali na frente da área, né? Porque o Atlético Paranaense tomou um gol assim ontem, né? Mas tá seguro, né? Eu achei que o São Paulo tá fazendo isso com segurança. O São Paulo... Esse jogo é um jogo que não tem como mais fugir dele. Eu acho só uma coisa sobre esse... Eu acho que o Thiago Volpi joga muito dentro da pequena área para fazer esse tipo de jogo. Eu acho que esse jogo faz parte do futebol atual, mas o goleiro precisava adiantar um pouquinho até pro time ter mais espaço ali, entendeu? Para não ficar encurralado. Mas, enfim, o do Atlético Paranaense é bizarro, porque o Atlético tenta sair jogando e tem mais jogadores do Flamengo do que do Atlético dentro da área. Quer dizer, ali não há nenhuma possibilidade de tentar sair jogando. Então, a inteligência de percepção de quando é para fazer e quando não é uma coisa que vai ser amadurecida. É provável que o São Paulo tome um gol assim também, parecido. Acho que para esse tipo de jogo não pode ter vergonha de chutão. Não deu, chuta. Manda lá pra frente, não tem jeito. Mas também tem que insistir. Assim, eu sou a favor de insistir. E se tomar um gol, continua fazendo. Porque a ideia tem que se fixar. E aproveitando aqui, trazendo a pergunta do nosso debate, né? Aquele debate sempre principal, né, Razan, que a gente deixa ali pro meio do podcast. A gente vai segurando o pessoal até agora e traz o debate principal. Desde quando você precisa de algum artifício para segurar alguém? Seu carisma segurando segura a audiência. Com poucos jogos, assim, o Pato falou, né? Com poucos jogos já estamos entendendo o que o Diniz quer implementar. O Luan também falou, vamos ouvir agora, o Totti vai colocar, uma frase do Hernanes sobre o estilo do Fernando Diniz. O Diniz não, tem sido um trabalho excelente. Eu acho que o cara chegou e, assim, em pouco tempo já caiu na graça do grupo
com o seu jeito de ser, de lidar com os jogadores e o seu conhecimento sobre futebol diferente. E então tem impactado o nosso grupo e estamos bem contentes com o trabalho dele. Queria que você falasse um pouquinho sobre a parte física, né? Porque aparentemente o esquema do Diniz exige muito fisicamente dos jogadores, ele gosta que pressione muito a saída de bola do adversário, e o São Paulo nesse ano tem convivido com muitas lesões, muitos problemas físicos. Como é que você tem sentido no aspecto físico esse início de trabalho, tendo em vista a exigência que o Diniz tem para o time dele? Foi até uma parte interessante porque ele, para executar isso durante o jogo, tem que se treinar, né? E aí ele não teve tempo para treinar. Teve 2 semanas aí que teve jogos atrás de jogos, e então a gente até conversou com ele para tentar dar uma equilibrada para chegar um pouco mais fresco para o jogo. E então acho que ele conseguiu achar um equilíbrio nessa parte aí, de treinar o suficiente para que a gente consiga aplicar aquilo que ele pede nos treinamentos. Então, claro, aí nós jogadores temos que estar cada vez mais atentos, sentir algum incômodo, tem que falar, melhor ficar fora de um treino, 2 treinos, do que forçar e ficar fora do jogo. Eu acho que o trabalho dele requer muita concentração em todos os aspectos, para executar os movimentos e para estar atento ao que o corpo vai sinalizando, porque realmente é exigente, toda hora está pressionando, toda hora está fazendo movimentos para aparecer e dar linha de passe para o companheiro, né? Então realmente tem que estar com a cabeça e o corpo em movimento. Tá aí o Profeta com a sua voz inigualável, né? Única. A gente sempre espera algum pensamento, né? Você vai ouvindo, se você perguntar para ele, Hernanes, quanto é 2 mais 2, você vai esperar, ele vai achar que ele vai fazer um pensamento, que ele vai trazer alguma grande novidade, alguma coisa diferente, né? E ele falou isso aqui, requer muita atenção o estilo do Diniz, é o que a gente estava conversando aqui agora, né? Sobre o Volpi estar muito dentro da área, sobre insistir no toque de bola, mas parece que os jogadores estão comprometidos com o estilo dele, né? Então, os jogadores pediram, né, o Diniz, então isso já dá uma tranquilidade maior para o Diniz trabalhar, mas eu pergunto a vocês, o quanto ter os jogadores comprometidos com esse estilo vai ajudar o Diniz a implementar o estilo dele? Eu acho que é o primordial, porque se você não acredita na ideia, você não vai colocar ela em prática. Se na teoria já não é tão simples, imagina colocar em prática com pouco tempo, o campeonato em outubro, com 4º treinador na temporada. Então, se os jogadores não comprarem, e aí ele saiu na frente, porque os líderes bancaram, o Pablo, o Thiago Volpi, o Dani Alves, o próprio Hernanes, conversaram com a diretoria, pediram, aprovaram, gostaram, enfim, participaram ativamente do processo, como você falou, e então é fundamental e tá claro que os jogadores compram essa ideia. O Dani Alves outro dia deu uma entrevista rasgando elogios para o Fernando Diniz, falando que o presidente brindou o grupo com um presente, trazendo o Fernando Diniz para o São Paulo. Foi até perguntado sobre a diferença das ideias entre Cuca e Diniz, ele falou que são ideias opostas de futebol. Enfim, então acho que eles estarem comprometidos é fundamental e para mim se mostram comprometidos. Eu também acho que é o primordial, e eu acho só que eu fiquei refletindo sobre uma mudança. Para mim é uma mudança significativa no futebol e que os resultadistas talvez tenham dificuldade de enfrentar, de encarar essa mudança, né? Eu nunca tinha visto jogadores se reunirem para pedir um técnico que só perde. O Fernando Diniz tinha pouquíssimas vitórias no futebol, na Série A do Campeonato Brasileiro até então. Quando eu digo só perde, não é pejorativo, não. Ele tem uma campanha ruim. Eu adoro o Fernando Diniz, pessoalmente. Tive 2 oportunidades de estar com ele e ele foi extremamente gentil. Eu fiquei encantado pelas ideias dele, pela forma como ele fala sobre a vida, sobre o ser humano, sobre o futebol. Mas a realidade é que até então ele tem um currículo ruim na Série A. E aí os jogadores pedirem um técnico que não tem muitas vitórias, para mim é muito novidade. É um recado muito claro assim, para as pessoas do mundo do futebol, para nós inclusive, porque o normal até 10, 15 anos atrás era chegar e pedir o técnico que ganha. Olha, eu quero aquele, porque ele ganha. O jogador agora quer jogar, ele quer entender por que ele tem que fazer aquilo, ele quer se sentir protagonista. Então isso para mim foi muito importante, assim, porque você apoiar um técnico que ganha é fácil, porque ele também serve como um escudo para você. Agora o Fernando Diniz não. E dentre os, desculpa Brizola, só para não perder aqui o gancho, e dentre os jogadores que pediram, né, a contratação do Fernando Diniz, estava ali Daniel Alves. É o maior campeão da história do futebol. O maior campeão da história do futebol, que trabalhou com treinadores dos mais ninguém tem mais credibilidade do que o Daniel Alves para analisar isso. E o isso. Hernanes, que jogou em também grandes clubes da Europa, tem outra mentalidade, né?
E o Dani, desculpa te interromper de novo, Brizola, o Dani falou que se planta um pouco da modernidade do futebol trazendo o Fernando Diniz. Isso pelos poucos treinos que ele já teve. E se eu não me falha a memória, também o PVC, Paulo Vinícius Coelho, citou que numa entrevista, quando o Dani nem estava aqui no Brasil, ele já tinha falado do Fernando Diniz. Vamos deixar o Brizola falar, por favor? Diga, Brizola. Não, vocês estão falando tão bem que eu só tô aprendendo aqui hoje. Para mim, o fato de ser o Daniel Alves é muito, muito, muito marcante, porque o Daniel Alves, não vejo no futebol brasileiro ninguém com capacidade de análise de trabalho de treinador, jogando, né, atuando como o Daniel, por ter trabalhado principalmente com o Guardiola o tempo que ele trabalhou, e ele viveu a transformação, né? Ele viveu lá no Barcelona, não era um Barcelona que fazia... Tem um começo ali no trabalho do talvez um pouco do clube, tem Cruyff e tal, mas para mim é uma mudança significativa a partir de 2009. E me parece, todos os elementos sugerem que o Fernando Diniz trouxe os jogadores para ele, né? O discurso, aparentemente, ele é melhor de gestão de grupo neste momento do que o Cuca foi, talvez, até no seu começo. Porque o Volpi tem falado isso também abertamente. Nos bastidores do São Paulo, né? Umas 2, 3 pessoas que eu conversei, eu fui ao treino na sexta, e o bastidor era muito bom de como ele estava tratando todo mundo, a visão sistêmica do São Paulo foi a palavra que usaram. Ele entende melhor o processo e isso faz com que ele dialogue com todo mundo de uma forma mais igual. E isso aparentemente está começando a entrar no jogo. Eu só levanto um ponto para isso que você falou, Losetti, sobre os jogadores escolherem um treinador que não é vencedor. É real, concordo, mas não sei se vocês estão sentindo uma transformação em 2019 do Brasil. A gente teve, nos últimos 4 anos, no Campeonato Brasileiro, times que jogavam muito com técnicos resultadistas. O Tite de 2015 eu sei que é polêmico, porque era um ótimo Corinthians ali. Mas o Tite tem uma coisa ali de defesa muito bem montada, um futebol não reativo, mas de uma criação que talvez seja um pouco do que o Carille faz hoje. Então você teve um processo de 2 Corinthians vencendo, né? O Corinthians vencendo 2 vezes, 15, 17, Palmeiras 16, 18. Ou seja, um futebol mais ligado à força defensiva, a um time super organizado. E hoje, esse ano não. Esse ano você tem o Jorge Jesus liderando, jogando muita bola com o Flamengo dele. O Sampaoli com um elenco limitado, fazendo o Santos jogar um futebol muito redondo. Ou para quem gosta desse tipo de futebol, um futebol pelo menos diferente. E o Fernando Diniz entra, ele não é o mesmo estilo, mas tem modernidade. Não tenho dúvida nenhuma disso. Tanto que ficou muito marcada na minha cabeça, e eu repito ela sempre que eu vou falar sobre esse assunto, a frase do Pablo depois do empate contra o Flamengo do 0-0, que era a estreia do Fernando Diniz. O Pablo disse o seguinte: nós queremos jogar igual a eles. Então, para mim, assim, é óbvio que essas referências estão fazendo diferença no Brasil em 2019, mas ainda bem, porque se os jogadores hoje estão pedindo treinadores não olhando o currículo, porque a gente sabe que resultado no Brasil é muito relativo. O futebol brasileiro é cheio de aleatoriedades que fazem... se a gente pegar os campeões brasileiros dos últimos 10 anos, tem técnicos que hoje são considerados ruins, ultrapassados, ou que a gente acha que nunca foram bons. Então, Marcelo Oliveira não consegue mais trabalhar. Ele ganhou 2 brasileiros. Ganhou uma Copa do Brasil pelo Palmeiras, né? Chegou em final de outras tantas. O Abel é estereotipado. Ele foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 2012. Então, assim, existe uma série... Você acabou de falar toda a sequência de brasileiros, né? Porque Abel 12, Marcelo 13, 12, 14, 13, até chegar 15. o Tite em 15. Que pra mim é o melhor trabalho de todos esses daí, mas ainda... É o melhor time, né? Até sim, esse Flamengo, sim. Aquele Corinthians de 2015 é o time mais legal de ver jogar. E assim, a gente tá falando de quantos anos em que o São Paulo nem brigou pelo título brasileiro. Brigou em 14, quando foi vice-campeão, né? E na minha visão tinha um time melhor que o do Cruzeiro. Poderia ter sido jogadores campeão. mais decisivos. Os jogadores melhores, embora pecasse um pouquinho no sistema defensivo. A dupla de zaga era Toló e Edson Silva. O Hudson era o lateral direito improvisado e o lateral esquerdo era o Álvaro Pereira, que na minha visão era ruim, mas a galera gostava porque era uruguaio, enfim. Mas, então, eu tô dizendo assim, hoje tem essa mudança de percepção e eu acho que ela é ótima pro futebol brasileiro, e acho que isso a gente deve muito aos técnicos estrangeiros que vêm trabalhar aqui sem a pressão do emprego. Eles pensam muito mais no trabalho do que no emprego. Os brasileiros são criados na cultura do emprego. Acho que isso aí é fundamental que você falou. O Sampaoli e o Jorge Jesus não tem medo de amanhã ser demitido e a vida vai continuar para eles, tem mercado lá fora, fazem o trabalho deles e confiam que vai dar certo na ideia de jogo, não vai se adequar ao calendário do futebol para poder segurar mais 2, 3 jogos. Isso é fundamental. Você tá com um ar meio coach hoje, cara. Tô gostando, cara. Tá com uns pensamentos. É a presença dos comentaristas tá muito aqui. Bacana, cara. O alto nível me leva junto. Você não viu sábado passado o ar de coach que ele tava numa festa aí que a gente tava junto, rapaz. Olha, Razan.
E aproveitando, gente, onde o São Paulo pode chegar? No Brasileirão, a gente já falou aqui, até Já meio... voltou? É foi, meio voltou. esquizofrênico esse podcast aqui em relação a isso. Já falamos de título, de Libertadores, de Sul-Americana. Tá? Hoje eu já tô convencido aqui de que o São Paulo briga por uma vaga no G4 ali, no máximo. Não tem como passar disso, até porque já o Flamengo já disparou, já sobrou, já não tem mais jeito. Mas o que o torcedor do São Paulo pode imaginar pro ano que vem? Né? Assim, Nada. pelo jeito, vai ter um treinador. Vai ter um treinador, essa é a única coisa que a gente e um pode elenco saber. que... Quem? Não, assim, sabe, desculpa te interromper, mas é que Não, eu acho que mas o São Paulino que vive a gestão Leco, depois a gestão Aidar e a última gestão Juvenal ali, que já foi uma coisa meio maluca, ele não tem o direito de imaginar nada daqui a 6 meses. Porque não sabe, cara. Não sabe que jogadores vão estar aí, que técnico vai estar aí, se a condição financeira é boa ou ruim, se o estádio vai estar fechado ou vai estar aberto, se ele vai poder jogar em casa, se não vai. É tudo muito louco. O São Paulo é louco, é maluco, não dá pra imaginar nada. E ainda mais que 2020 é ano de eleição. É o último ano dessa gestão, que pra mim é um fracasso. São 5 anos. Aliás, nós estamos em outubro, dia 27 agora de outubro, vão completar 4 anos. Aniversário da minha mãe, presidente. 27 de outubro, do meu Parabéns primo pra Renato dona... Canônico, grande ouvinte do podcast GE São Paulo. Um beijo pra dona Denise. Vão 4 anos, dia 27 de outubro, de Leco na presidência. E não tem título, só tem uma final. No 5º e último ano, eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo para tentar um título. E isso faz com que a pressão sobre o técnico seja maior, com que a pressão sobre os jogadores seja maior, que a pressão da torcida seja maior, que a pressão dos seus conselheiros para que possam votar no candidato indicado por ele seja maior. Então, assim, o São Paulo é uma loucura e vai ser uma loucura ainda maior em 2020. Então, só respondendo a sua pergunta e sem querer tirar a resposta dos amigos, eu acho que não pode esperar nada. Razão. É difícil projetar porque tem sempre muitas mudanças. O Ricardo Rocha era coordenador, aí depois virou Wagner Mancini, aí deu todo esse problema agora há pouco. Aliás, virou técnico, né? Desculpa. Foi pro Atlético Mineiro agora. Pois é. Enfim. Sabe com quem eu fechei, Boleirão? Com o Atlético Mineiro. O pessoal de Minas vai ter áudio vazado aí logo mais. As pessoas ligadas ao Mancini diziam que ele queria voltar a ser técnico em 2020 e aí acabou antecipando com tudo isso que aconteceu, já está no Atlético Mineiro até o final do ano. Difícil projetar o São Paulo, mas se pelo menos eles conseguirem manter essa postura de segurar os principais garotos, como seguraram o Antony, que a gente também vem falando disso aqui no podcast. E se não machucar mais ninguém, né? Isso também está sendo um problema, o São Paulo está de olho nisso, sabe que é um número alto, incomoda, enfim, mas também não conseguiram ainda achar respostas, pelo menos públicas, que possam ser explícitas pra gente não tá claro o que acontece exatamente nos processos lá dentro, mas claramente não é algo normal. Então, assim, se mantiver o Fernando Diniz, que não manteve o técnico na virada do ano passado, fez aquela mudança, André Jardine, que durou até março, e aí toda a loucura, uma coisa puxa a outra, vira uma bola de neve, pelo menos sai com um passo à frente, mas tem que ter um planejamento já desde agora. Estamos em outubro já. Já está acabando a temporada. O mais provável que o São Paulo consiga pelo menos uma vaga na pré, entre aspas, Libertadores, já sabe mais ou menos o calendário que está se desenhando e já dá para planejar a próxima temporada. Felipe Brizola. Eu acho que a visão do Razan é perfeita, mas eu tenho uma impressão, aí não estou baseando nenhuma estatística, é pura sensação térmica. Esse é o Campeonato Brasileiro mais difícil de ir para Libertadores, talvez, nos últimos 5 anos, porque primeiro não vai ter G9, G8, não vai ter, a não ser que o Atlético comece a ganhar, mas ninguém está preocupado com o Atlético Paranaense agora. O São Paulo tem rivais bem difíceis, os times são muito duros no caminho do São Paulo. Então, para você ficar na frente do Grêmio, por exemplo, vai ser difícil. O Grêmio, talvez as pessoas não estejam levando em consideração, mas se ele perde do Flamengo, ele já está jogando o brasileiro com o time titular. Então, o São Paulo tem uma chance bem grande, na minha opinião, de não estar direto na Libertadores, se ele classificar. Vai ter que jogar uma pré. E isso pede um planejamento anterior. Muda tudo, né? E foi isso que atrapalhou, destruiu o calendário. Não atrapalhou, já sabia e optaram por ir pro torneio da Flórida. Tem passeio na Disney ano que vem também ou não? Por enquanto não tem nada. Palmeiras que vai pro torneio da Flórida. Palmeiras-Corinthians, né, parece? Palmeiras e Corinthians, E essa informação, né, do contrato dele, do Fernando Diniz, não ter prazo, é uma informação que diz muito sobre quanto o São Paulo espera por ele no ano que vem. Não espera. Porque se fosse um trabalho que o São Paulo quisesse realmente implementar por um longo prazo, teria feito o contrato para 2020, como seria até ao fim de 2020. E não é. Então, infelizmente, não é impossível responder, como o Lozatti disse, onde o São Paulo vai estar. E para mim, o fato de ser um campeonato brasileiro muito complicado esse ano faz com que esse planejamento seja ainda mais retardado.
Muito bom. O grande vilão, a gente queria falar um pouco agora de bastidores, Razan, e aproveitando também aqui a presença do Brizola e do Losetti, que eu tenho certeza que tem uma opinião importante sobre esse tema. O grande vilão do São Paulo na temporada é o departamento médico. Não estou dizendo que são as pessoas, o departamento médico. A quantidade de jogadores que foi para o departamento médico esse ano do São Paulo é um absurdo. Né? É um número, a gente fez um levantamento aqui outro dia até, né? O espião estatístico falou que 25 jogadores diferentes, que é o pessoal de dados aqui do Globoesporte.com, tiveram problemas clínicos, e aí inclui tudo: estiramento, tendinite, indisposição, amidalite, todos os ites e lesões musculares ou até de ligamento de tornozelo, de joelho, enfim. E aí me chamou a atenção uma matéria que eu li sua, né, sua Marcelo Razan, sobre o São Paulo estar fazendo uma investigação interna, uma apuração interna para saber o que está acontecendo. E eu queria saber de você o que está rolando, se você tem mais detalhes, e queria também saber a opinião do Brizola e do Losetti, que vivem muito esse mundo do futebol, vivem ali o cheiro da grama, vamos dizer assim, saber o que eles acham do São Paulo ter tanta lesão. O São Paulo está preocupado porque não é um número normal mesmo. Mais uma vez agora, nesse jogo contra o Corinthians, só tinha uma opção de ataque, né? O principal, o jogador que era Pablo, Everton, Toró, Raniel. Todas as outras opções de ataque estavam fora, só o Pato. Então você também muda a forma do time jogar em função disso. O trabalho do técnico é afetado diretamente, mas em partes eu concordo com o que o Fernando Diniz disse na entrevista do outro jogo, depois do Bahia. Foi quando o São Paulo, quando ele teve que fazer as 3 substituições por problemas físicos, Juanfran, Pablo e Lisieiro. Ele disse que apontar só para o departamento médico é talvez cometer uma injustiça, porque é algo muito grande e tem muitos fatores. O que a gente ouve no São Paulo é um pouco dessa linha também. Ele disse que podem ser várias causas e essas causas são citadas. Às vezes o cara sente e não comenta, às vezes tem um diagnóstico que pode ser errado. Jogadores contratados de fora, o São Paulo contratou 14 jogadores, metade deles vieram de times de fora. Por exemplo, Pato e Hernanes, 2 dos recordistas, entre aspas, tiveram cada um 3 problemas nesse ano, vieram da China. São calendários completamente diferentes ao do São Paulo. Vitor Bueno chegou da Ucrânia, Tietchan chegou da Ucrânia, mas esses não tiveram problemas. Sobre esse negócio da China, me desculpa se eu estiver errado. O Everton Ribeiro veio da China também, né? Tava no futebol árabe, né? Mas quem veio na China e tá jogando é o Gil no Corinthians. Embora zagueiro tenha outro tipo de exigência, mas enfim. Porque eu fico olhando... O Tardelli veio da China, demorou um pouquinho para emplacar no Grêmio, mas não se machucou. O Everton, que veio do Flamengo, já tinha alguns problemas e continuou tendo, apesar de até ter passado o número de jogos que ele fez pelo São Paulo no ano passado, nesse ano. Mas enfim, é um problema, o São Paulo sabe que é um problema, mas não tem, pelo menos na última semana o que eu vi é que não havia uma perspectiva imediata de demissão de pessoas, mas sim de reavaliação de processos. O que teve nesse ano foi uma troca de médicos. Também pode incluir demissão, né? Esse negócio de reavaliação de processo é igual quando te chamam para te demitir e falam que você foi descontinuado. Pode ser talvez uma consequência, não sei se vai ser, mas nesse momento dizem que não. Que teve uma troca, o Auro Rael, que era médico do futebol profissional, foi para a categoria de base, e o Tadeu Moreno, que era, já desde o começo do ano ele já vinha entrando junto com o Dr. Sanches, ficou como, entre aspas, o segundo, tá ele do José Sanches agora como os 2 médicos. Mas é o que dizem, envolvem vários departamentos direto e indiretamente. Fisiologia, preparação física, departamento médico, o próprio jogador, o técnico. Também se fala que o tipo do treinamento que os jogadores têm, a carga que é dosada, o fisiologista dosa, ele passa para a preparação física qual jogador, esse aqui está um pouco mais cansado, esse aqui está um pouco menos. Em cima disso, o preparador físico monta o treino para aquele jogador, porque é tudo individualizado. Hoje em dia não dá para tratar o Leandro igual trata o Losetti. Um tem 30 e poucos, outro tem um pouco mais menos de idade, cada um tem que ter o seu treino individualizado. Mas todos esses recursos, todas essas informações não estão sendo capazes de fazer o São Paulo prevenir lesões que estão custando uma temporada, pelo menos em parte, tá nessa conta. Eu outro dia ouvi um grande pensador do esporte, um grande pensador do futebol. Ele é blogueiro, comentarista, ele é quase tudo aqui. Eu escutei ele falando na transmissão de Bahia e São Paulo. Machuca muito também, porque cada hora é um tipo de treinador, cada hora um tipo de treino. Isso. Fui eu que falei isso aí. Exatamente. Exatamente. Isso também estava na reportagem também. Melhor argumento. Não, é um grande pensador, um grande comentarista. Grande, sim. Foi bem lembrado, porque é uma das coisas também que é citada. São 4 metodologias de treino diferentes na mesma temporada. É isso.
Você tem técnicos de estilos diferentes, de intensidade de treinamento diferente. Comissão muda. E aí, quando ele chega, ele tem que dar treinos maiores e mais longos para habituar o grupo àquilo que ele quer. E para conhecer também o elenco, né? Os jogadores vindo, como você falou, de mercados diferentes, quer dizer, eles são... A estrutura física de cada um e a condição é muito heterogênea. Uns fizeram pré-temporada, os outros não fizeram. Teve o passeio na Disney no começo do ano, que também... não deveria ter tido, não deveria ter acontecido, mas eu acho que além de tudo isso, existe um problema estrutural muito sério. Vou ler uma frase aqui para vocês. Essa frase é o seguinte, ó: os problemas do São Paulo são muito grandes, nós paramos no tempo, nós paramos e outros seguiram. Sabe quem disse isso? Vocês sabem ou não? Quem? Rogério Ceni disse isso. Sabe quando? No dia 18 de julho de 2013. 6 anos e pouco Ele atrás. jogava ainda. E desde então o São Paulo não só parou, como se bobeando, andou para trás. A diferença de estrutura física hoje do São Paulo para outros clubes é muito grande. Estrutura de equipamento, de aparelho, e eu sei que machuca no torcedor ouvir isso, porque ele se orgulhou muito tempo de ter o refis, de jogadores de fora que vinham se recuperar, e que a estrutura do São Paulo dava títulos e dava reforços para o São Paulo. Hoje ela tira títulos, reforço ela não tira, o São Paulo continua contratando, mas tira título, tira dinheiro, porque você gasta demais. Vou te interromper, ela tira reforços. Tira. Os maiores reforços do São Paulo na temporada não estiveram disponíveis nos momentos mais importantes. Sim, ela tira jogadores de campo. No papel, ela não o elenco impede é muito contratações. Bom, não consegue estar junto. Então, assim, o vestiário do CT do São Paulo, o São Paulo, quando a seleção brasileira foi treinar no CT do São Paulo, o São Paulo pediu, não façam fotos dentro do vestiário, porque o vestiário é uma vergonha. O vestiário que a seleção da Bolívia reclamou. Então, assim, na Copa América. E dirigentes do clube sabem disso, falam que não fazem nada. É antigo, tipo, da época que você está citando aí do Rogério Ceni, 2013. Não fazem nada. Essa gestão vai completar 4 anos no São Paulo. Não foi feito nada para melhorar esse tipo de coisa. Então, assim, esse tipo de investimento vale muito mais do que um monte de jogador que eles contratam. Porque isso é uma coisa que vai ficar para o clube, é permanente. O jogador, daqui a pouco, eles vendem. Esses, então, nem se fala. Compra, vende. Isso não. Isso é pra tua base, isso é pra todos os jogadores, isso vai te fortalecer. É inacreditável. Quando eu ouvi você falar que o São Paulo começou a avaliar esses processos agora, em 2019, eu falei, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que tem a questão da mudança dos treinamentos, que também é culpa do clube, porque muda técnico toda hora, mas também tem um problema de estrutura física. Eu te cito aqui Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e Flamengo agora como clubes que estão muito à frente do São Paulo. E tem outros ali que se não estão à frente estão no mesmo nível, que é Santos, que é Internacional. Então o São Paulo precisa acordar urgentemente para isso. O Santos tem um número baixíssimo de lesões nessa temporada e tenho certeza que tem o elenco mais limitado entre os 4 de São Paulo que tem mais tradição. E isso faz diferença. Muita gente, inclusive eu, falava recentemente, o Santos não vai chegar porque não tem elenco. O Santos não vai chegar, uma hora vai... Os caras não vão conseguir. Se todo mundo está à disposição, não é um elenco tão ruim, né? Exatamente. O próprio Flamengo, se você pegar uma discussão simples... O Flamengo com certeza não tem o elenco que o Palmeiras tem. Só que o Flamengo tem 11 jogadores titulares muito melhores. Tem mais jogadores decisivos do que o Palmeiras. Com certeza. Talvez a distância entre o titular e o reserva do Palmeiras seja menor, mas talvez o Palmeiras também não tenha. O Dudu, enfim, algum outro. Mas eu acho que o Flamengo tem um conjunto de mais titulares decisivos, e aí quando troca... Sim, aí você vê a importância do departamento médico, da preparação física. Se o Flamengo não tiver problemas, vão jogar sempre os melhores, e são muito melhores que os outros, e aí o time vai fazer o que tá fazendo. E vale lembrar, em cima da preparação física, que o Carlinhos Neves saiu no meio da temporada, logo antes da parada para a Copa América. E era um Carlinhos cara Neves, que quando foi anunciado como com status de diretor. Não, a torcida comemorou muito. Ele chegou em dezembro e ficou 6 meses, mais ou menos, e saiu. Uma informação que para mim é muito clara sobre essa questão. Não é nenhuma informação, é um lembrete. O jogo mais importante do São Paulo na temporada em anos foi a final contra o Corinthians, mas muito importante. Não porque o Paulista tem uma super importância, mas porque para o São Paulo era fundamental conquistar aquele título, vencer o Corinthians na Arena. O São Paulo jogou a primeira final do Campeonato Paulista com o Everton de volante, Everton Felipe no ataque e Carneiro. Não foram esses jogadores que foram anunciados como as estrelas no começo da temporada. Então, quando você tem uma preparação física, um departamento médico que não consegue dar um suporte à altura dos atletas que você traz, não adianta nada trazer reforço. O Gonzalo Carneiro ainda tem contrato com o São Paulo, Raza? Tá contrato suspenso desde que foi pego no bloco. Qual é a suspensão dele? Tamanho da suspensão?
O tamanho exato total eu não tenho de cabeça, mas eu sei que ele tinha uma suspensão preventiva. E aí, conforme o caso fosse andando, eles iam fazer um julgamento. Porque eu acho que não teve ainda esse julgamento. Não né? teve. Então é por isso que você não sabe. Ele foi pego no final do Paulista, acho que foi por ali. Ele não jogou a final em Itaquera por causa disso. Exato. Teve aquela semana de desconfiança e tal. Ele até chegou aí com o time para Itaquera, no ônibus, que até foi contestado pelo pessoal da Agência de Controle Antidopagem, porque parece que ele nem poderia estar pelas regras. E até hoje não teve nenhum avanço assim significativo no caso. Muito bom, tá aí o Razan sempre em cima da notícia. Debate muito legal, muito bacana. Eu gosto quando tem essa amplitude aqui de opiniões, é bem bacana. O Totti também gosta, ele tá olhando aqui para mim já com o reloginho. Vamos falar um pouquinho sobre os próximos jogos do São Paulo para a gente caminhar na reta final do nosso podcast de São Paulo, Serei episódio breve, 16. São Paulo enfrenta quarta-feira agora o Cruzeiro, 21 horas no Mineirão, e domingo o Avaí, 16 horas no Morumbi. 2 jogos contra times que estão na zona do rebaixamento, mas 2 jogos bem diferentes. Eu acho que o Fernando Diniz deu um pouquinho de azar, porque o São Paulo teve muitas semanas livres durante esse processo, principalmente porque não consegue bem Copas, então é sempre eliminado muito cedo. E o Fernando Diniz poderia aproveitar essa bonança de uma vitória contra o Corinthians, por ser clássico, por São Paulo ter vencido apenas o segundo clássico no ano. Porém, ele vai enfrentar um Cruzeiro que está desesperado, e o estilo de jogo do São Paulo é um estilo que incomoda um pouco o time mais irritado, porque o São Paulo fica com a bola, e o time vai ter que morder. Nesse caso, acho que o São Paulo não é favorito porque enfrenta o Cruzeiro e tem é um começo de trabalho do Fernando Diniz, mas pelo estilo de jogo do São Paulo, esse desespero do Cruzeiro pode ser muito interessante, pensando no momento que a equipe vive. Em relação ao Avaí, eu sou bem sincero, acho que o São Paulo, não tem nem que pensar nessa partida contra o Avaí. Já tiveram 2 jogos assim pro São Paulo esse ano no Morumbi, CSA e Goiás. Você tá coberto de razão, e por isso o Cuca caiu, porque não ganhou nenhum dos dois. Então o São Paulo tem que o Fernando Diniz tem que embutir na cabeça dos jogadores que esse tipo de jogo não é só para vencer. O São Paulo precisa de resultados com mais folga. Eu acho que o torcedor de São Paulo sabe que nessa temporada ele praticamente não assistiu um jogo em que a equipe abriu 2-3-0 e ele ficou tranquilo no segundo tempo, abriu uma cerveja, assistiu o jogo assim, o São Paulo venceu. O São Paulo tá com dificuldade de fazer isso. Então contra o Avaí é o momento de abrir um placar melhor, que dê tranquilidade pro treinador, pros jogadores e pro torcedor. Eu acho que uma das vantagens de você ter um técnico como o Diniz, que prima pela coragem, é que você vai jogar igual dentro e fora de casa, ou pelo menos vai tentar se impor independentemente do estádio. Eu acho que o São Paulo tem que jogar contra o Cruzeiro no Mineirão da mesma forma que vai jogar contra o Avaí no Morumbi. Não tem que ter diferença. Eu sou melhor, vou tentar me impor, vou jogar o meu jogo. Se vai ganhar ou não, são coisas incontroláveis, é impossível prever. Mas o São Paulo tem que ter o domínio dos 2 jogos, porque é melhor, porque vive um momento melhor e porque tem circunstâncias favoráveis contra o Avaí, inclusive de treinador, né? Que o Alberto Valentim saiu para o Botafogo e era absolutamente inesperado. O Avaí já tinha até um acordo para que o Valentim ficasse em 2020, mesmo na Série B, se o Avaí caísse, e esse acordo foi rompido. Então, assim, é um momento mais instável ainda do que já era naturalmente. Eu queria, antes de encerrar, agradecer ao Brizola pela participação. Ele ficou resistente, ele achou que tinha muita gente aqui para debater, mas nunca é demais uma boa opinião. Obrigado, Brizola. Pô, imagina, eu agradeço, mas não fui resistente, me fiquei intimidado pela qualidade e principalmente pela altura dos convidados aqui hoje. Agradecendo também Marcelo Razan, o nosso setorista que pensa mais com a razão do que com a emoção. Razan, suas considerações finais e dá a sua agenda da semana, todo mundo quer saber. Eu não quero ter que arrastar para cima no Instagram para saber o que você vai fazer, eu quero a sua agenda da semana. Que figura, Leandro Canônico, né? Valeu, Brizola, Losetti, Leandroca, Henrique. São Paulo, quarta-feira, pegando Cruzeiro. A agenda, fazer o jogo aqui na redação, não muito viajaremos bom. lá Estarei pra BH, contigo nessa. Tranquilo. E domingo estarei no Morumbi. Muito bom. Lolo, Losetti, desejo, aproveitando aqui o microfone aberto do podcast GE São Paulo, para te desejar o maior sucesso, um sucesso do teu tamanho como comentarista. Suas considerações finais e obrigado pela presença. Muito obrigado por tudo. Adorei sua ancoragem, sóbria, serena. Muito bom. Vou te chamar para participar da Sexta Estrela, meu podcast sobre a seleção. Que eu tô brigando aí para colocar no Spotify, né? Não estão deixando ainda. Precisamos contar a história do Altair no Sexta Estrela. Precisamos contar a história do Altair, enfim, outro assunto. Não, adorei participar, vocês são bons demais. Vocês sabem muito do que vocês falam e conversar com gente desse nível faz com que a gente aprenda ainda mais. Como eu tô aí na minha fase de aprendizado, esse papo foi super valioso. Me chamem mais vezes
E se vocês quiserem a agenda do Razan, depois eu passo aí pra vocês. Vai ter a hora do Instagram, a hora do Twitter, a hora do post em tópicos. Ele que a tem hora de Twitter mandar agendado. Eles me amam. A hora de mandar aquele e-mailzinho, dando aquela cobrada. Já botou no ar, já subiu, abriu o feed, TR tá aberto. Eles me amam, eles me amam. Trabalhar com o Marcelo Razan é uma maravilha desde o Diário Lance. Um beijo. E não que isso vá fazer diferença, porque só se fala de outra coisa, mas damos o resultado aqui do nosso bolão da semana passada. O Guinho, o nosso Marcelo Prado, falou que o São Paulo ia fazer contra a Bahia e Corinthians 4 pontos, assim como o Henrique Totti. Então o Henrique Totti já tem 2 títulos no nosso super bolão, né? O Guinho tem um vice-campeonato aqui agora, né? na somatória. O Razan errou, né? Como sempre. Só 3 pontos, falou só 3 pontos. E eu, como um otimista, porque eu vejo o brilho na vida, né? Eu errei, eu falei 6 pontos, paciência, segue o jogo. Não vamos fazer bolão pra semana que vem, ver se muda alguma coisa. Se mudar, Dá uma segurada no bolão. Dá uma segurada. Agradecendo aqui Henrique Totti com a edição e produção do nosso podcast GE São Paulo. Ninguém tá com saudade do Leão, do nosso reloginho. Aliás, ambulante. eu quero Totti no meu podcast, eu só faço com o Leão. É uma Não aguento tranquilidade mais pura. aquele cara, velho. Não tem tesoura, né? Não tem. Ele é muito avisa bonito, só com né? serenidade. Quem não vê, eu posso... Vendo assim mais de próximo, muito bonito, Totti. Mais bonito que o Leão também. Faz Sim, assim, eu com certeza. vou tirar uma selfie nossa agora no encerramento, vocês vão olhar lá nas redes sociais como é bonito Henrique Totti. Muito bom. E lembrando que para escutar o podcast GE São Paulo, basta você ir em globesport.com/podcasts, também nas plataformas do Google, da Apple e Pocket Cast. E como sempre... E agora no Spotify, temos essa novidade. E agora no Spotify. Privilégio, Então- hein? O meu não tá ainda. Então, repetindo, globesport.com/podcasts, plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify, como muita gente pedia nas redes sociais. Ficamos por aqui e, como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.